do caos à plenitude. Se você quer se tornar essa mãe realmente plena, você precisa ficar até o final. Como ensinar com amor, autoridade e regras? O poder de ser como uma criança. Jesus disse: se não formos como crianças, não entraremos no reino dos céus. Isso nos mostra que a infância é um terreno fértil, pronto para receber sementes que irão florescer no futuro. Cada ensinamento que passamos hoje para nossos filhos é uma semente que vai germinar amanhã. A pergunta é: quais sementes você tem lançado no coração do seu filho? Eu vou te dar um exemplo. Quando o bebê nasce, ele nasce dotado ali de tudo que ele precisa para se desenvolver. Ele já vem com sabedoria, ele já vem, minto, ele já vem com inteligência. Porém, ele vai desenvolver esse cérebro, vai crescer, através de estímulos. É, então, se a criança ela vai crescer através e vai receber os estímulos, é importante que nós, como mães, venhamos observar que o estímulo é que vai dizer se aquela criança ela vai se dar bem na vida ou não. Então, quais são os estímulos corretos que você deve é, estimular essa criança? Bom, para eu explicar isso, eu vou ter que explicar como é que a semente desenvolve. A semente, ela desenvolve em um terreno fértil, em um terreno onde tem um solo muito bom, onde recebe sol, onde recebe água, onde recebe tudo necessário para o pleno desenvolvimento daquela semente, para que ela venha ter raízes profundas. E assim, quanto mais profunda a raiz for, mais ela vai permanecer por muito tempo ali, dando muitos bons frutos, né? O fruto, você vê que quando o terreno é fértil, o solo é fértil, ele aquela fruta, ela se transforma em uma fruta deliciosa, muito bem desenvolvida. Eu vejo que existe no Nordeste, por exemplo, tem algumas frutas que dão no Nordeste porque lá o solo é muito quente. E aí tem frutas lá que acabam não desenvolvendo tanto em outros lugares em que o solo é fértil. Ou seja, eu já vi, por exemplo, melancia lá no Ceará, ela se desenvolve diferente de melancia, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, onde o solo não é tão quente assim, porque lá no Ceará é muito quente. Então a melancia ela acaba sendo mais esbranquiçada, por exemplo. Então, o que que acontece? Quando a gente traz isso para nossos filhos, a gente precisa observar que os filhos, eles são é, o solo. O coração deles é o solo, né? E o estímulo, não, o coração deles os filhos são a semente, né? E o coração é o solo. Então, assim, como a gente quer que os nossos filhos tenham raízes profundas, a gente vai lançar várias sementes no coraçãozinho deles. As sementes são os estímulos corretos que a gente vai jogar para os filhos. Então, se você não ficar atenta aos estímulos que o seu filho está recebendo, talvez ele possa estar recebendo um estímulo errado que vai fazer com que ele cresça e se transforme numa criança desatenta, sem foco, sem emoção. Ahn, vai se tornar uma criança, um adulto, né? Ele é uma criança que está recebendo estímulos errados, ele vai se tornar um adulto que vai receber ali muito não vai ser um adulto focado, não vai ser um adulto atento, não vai ser um adulto cheio de sonhos e projetos, porque não recebeu o estímulo correto na infância. Então, qual é o papel da mãe dentro de um lar? O papel da mãe é lançar os estímulos corretos. Observar em volta, dentro do seu lar, se essa criança ela está recebendo o estímulo para o pleno desenvolvimento. Para que amanhã ou depois essa criança não venha se tornar uma criança um adulto desorientado, sem sonhos, sem projetos, um adulto que desiste de tudo, que não tem vontade de estudar, não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de construir a vida dele, né? Então, para que isso não aconteça na sua casa, é preciso que você venha prestar atenção em uma coisa. O seu papel é. Então, qual é o seu papel? Eu vou te direcionar aqui. O seu papel no seu lar é como se fosse de uma semeadora. A semeadora, ela tem aí nas mãos as sementes, né? É como se a sua casa, ela fosse o coração dos seus filhos são o solo, e você é a semeadora que você vai jogar várias sementes aí dentro do coração do seu filho. Então, se o seu lar é o ambiente, então, assim, você precisa prestar atenção no ambiente. Quais são a vibração, o estímulo que está ocorrendo no seu lar.
Está ocorrendo diálogo? Está acontecendo. O que está acontecendo dentro desse ambiente? Está tendo muita discussão, muita briga, está tendo muito desentendimento, está tendo muita preocupação. O que está imperando no seu lar? Muito caos, né? Os seus filhos desobedecem demais, não obedecem na escola, na rua. Então, isso, todo o estímulo que faz com que essa criança desenvolva a birra, desenvolva, seja birrenta, né? Que desenvolva o, ali, que desenvolva, assim, muito a raiva, que a criança, você fala para mim assim, olha, Patrícia, minha criança, meu filho, ele tem muita raiva, ele é muito bravo, ele é muito desobediente. Eu falo uma vez, ele não me obedece. Por quê? Porque dentro do seu lar o ambiente está descontrolado. Então, qual é o seu papel? Primeiro é controlar como é que está esse ambiente. Essa criança, ela fica muito tempo na frente da televisão e isso precisa ser colocado regras dentro de casa. Tem regras na sua casa? Regras para aquela criança acordar, para dormir, regras de convivência dentro do lar, de respeito, regras de respeitar os adultos, regras de tempo de televisão. Tem essas regras? Aí você me fala assim: ah, eu não tenho essas regras porque na minha casa não tem essas regras porque eu não sei como aplicar. Eu entendo você, porque eu também já passei por isso. Eu não tinha tantas regras porque eu realmente não sabia como aplicar. E fora que eu tinha aquele medo de dizer não. Eu tinha medo de frustrar meu filho. Então isso fazia com que eu não, primeiro, a falta de conhecimento e a falta de atitude. A falta de conhecimento gera o quê? Falta de atitude da parte da mãe. Então, hoje você está recebendo aqui o estímulo correto para poder preparar o ambiente do seu lar, da sua casa, né? Então, como é que isso deve ser feito? Isso deve ser feito de forma simples e clara, tá? As regras e as punições devem ser aplicadas de forma clara. É, a disciplina é como se fosse sementes. Sem a disciplina, não tem como desenvolver filhos maduros. Sem isso, igual eu falei ali. Se na sua casa não tem regras, não tem horário para acordar, horário para dormir, aquela criança não tem hora para comer, não tem hora para fazer as coisas, para tomar banho, para assistir, então isso aí vai desenvolver comportamentos ruins, por exemplo, vai desenvolver desobediência, falta de respeito e falta de caráter. Infelizmente, é o que acontece, né? Não podemos negar que a falta de disciplina no lar vai desenvolver crianças aí que vai se tornar adultos que não gostam de estudar, não gostam de obedecer e não gostam de respeitar. É isso, tá? Então, o que deve ser feito? Entendendo que o coração é o terreno, o coração do seu filho é o terreno que você prepara todos os dias. Regras e limites são como a água e o adubo. As punições, quando aplicadas com amor e clareza, são semelhantes, sementes que direcionam o caminho. Então, é necessário regras, é necessário limites e é necessário você entender como que isso vai fazer toda a diferença na vida do seu filho em tudo. Então, a casa é o ambiente. O coração do seu filho é o terreno que você está preparando ele para receber as sementes que são os estímulos. E quais são esses estímulos? Regras, limites claros e punições. Entende? Então, e essas regras, essas punições, esses limites, eles têm que ser muito bem falado e colocado para quê? Para que você possa preparar esse coração, regar, né? Essa semente que você está lançando todos os dias lá no coração do seu filho. É preciso ser todos os dias. É preciso, porque quando a gente planta, a gente precisa regar todos os dias. Então, o coração do seu filho é um terreno, é um solo fértil que vai receber tanto coisas boas quanto coisas ruins. Mas é melhor que a mãe fique atenta para que essa criança receba coisas que vai realmente fazer a diferença na vida dele, adulta, tá? Observação: quanto mais você ensina e repete com paciência, mais profunda é a raiz. Então, as regras é como se fosse o ensinamento que você precisa dar para o seu filho. Se você não coloca regras, olha, as regras, se você não tem essa aula,
Eu vou deixar aqui embaixo, aqui na descrição, você clica para você assistir como aplicar regras e punições de forma clara e objetiva, tá? Assiste essa aula. As raízes profundas dão estabilidade diante das dificuldades da vida. É isso que você está preparando. Você está preparando o seu filho para que ele possa ter raízes profundas ali e que ele possa aprender a enfrentar as dificuldades da vida. Não existe outra maneira, outra forma. É preciso plantar, é preciso jogar semente, é preciso. O ambiente ele tem que ser favorável. Lembra lá no início que eu falei que lá no Ceará, que é um lugar muito quente, ele tem um tipo de melancia, e aqui no Rio de Janeiro, como é um clima tropical, ou seja, uma hora tá quente, outra hora tá frio, outra hora tem vários tipos de clima, então a fruta ela se desenvolve plenamente porque é um solo fértil onde tem as raízes profundas, né? Então, essas raízes muito bem profundas, num ambiente onde o clima é favorável, aquela fruta ela vai se desenvolver plenamente. Então, o coração do seu filho, a vida do seu filho é a mesma coisa. Quanto mais regras, mais disciplina, mais você cobrar dele todos os dias, mais raízes ele vai ter, mais preparado para o futuro ele vai ser, tá bom? Então, ele vai se tornar um adulto que vai ter a capacidade de ir ali e falar: olha, mãe, eu quero isso, eu quero viver, eu tenho sonhos, eu tenho projetos. E é isso, esse é o seu papel, é incentivar ele a desenvolver os sonhos, perguntar: sim, você tem sonho, quais são os seus sonhos? Você tem que realmente ter sonho, sonho de se casar, construir uma boa família, sonho de ter um bom emprego ou de abrir uma empresa, de ser um líder. O que é que você quer que seu filho seja no futuro? Você tem que plantar agora no coração dele, enquanto ele é criança, para que lá no futuro, quando ele se tornar um adulto, ele não venha ser influenciado pelos outros, tá? E o que que a gente espera quando a criança ela recebe um estímulo correto, porque ela está dentro de um lar onde é um ambiente correto? O que que a gente espera? A gente espera, sabe o quê? Que aquela criança ela se transforme de uma forma que na infância ainda ela desenvolva o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade. Esses são os frutos esperados. Então, se no seu lar hoje está acontecendo qualquer tipo de conflito, o que que você tem que parar e pensar? Será que o ambiente está estimulando meu filho a ser agressivo? O ambiente é o seu lar. Será que eu estou estimulando ele a ter amor, a desenvolver o amor, a desenvolver o carinho, a alegria? Será que seu filho está andando muito triste, desanimado, abatido, não gosta de conversar, fica muito calado? Isso é preocupante. Seu filho não chora, é bom chorar. O ambiente talvez não tá, o ambiente que é o lar, o seu lar talvez não está permitindo que o seu filho chore, que o seu filho exponha o que está sentindo, né? Talvez o ambiente não está deixando ele livre, porque a semente ela precisa do ambiente e do solo, o estímulo correto. E quem vai lançar a semente e vai regar essa semente todo dia é você. Então, se hoje na sua casa está ocorrendo caos, não, você vê que o seu filho ele não está desenvolvendo o amor próprio, né? Ou seja, é uma criança que fala muito assim: ah, eu sou burro, eu não sei nada. Eu sou. Muitas crianças falam assim: eu não sei fazer nada certo. Não deixe que seu filho fale isso. Você fala assim: filho, todos os dias a gente erra. Eu também erro. Mas é assim, a gente tenta de novo e acerta, tá? Então, não precisa falar isso de você. Não é só você que erra. Você errou, não conseguiu, mas não é porque você é burro. Você é inteligente, você é sábio. É porque você só precisa tentar de novo para você conseguir. É isso que você precisa falar para os seus filhos todos os dias, para ele acreditar neles, na força que eles têm dentro deles. Entende? Se hoje você não consegue falar isso para os seus filhos, então é porque você precisa se preparar. Preparar você para estimular os seus filhos, porque você tem uma responsabilidade de carregar esse lar. Para onde que você está levando o seu lar, né? Então, queira levar esses futuros adultos aí, ou futuro adulto, ou para onde? Para que eles se tornem pessoas cheias de amor, de carinho, e que eles distribuem, que eles vão ajudar muitas pessoas no futuro. Então, para a gente finalizar aqui, os cinco, né?
Pergunte-se hoje: o meu modo de ensinar está funcionando? Seu modo de ensinar está funcionando? Pergunte a você: meu modo de ensinar está funcionando? Se não, é porque você precisa de mais conhecimento, porque o conhecimento, ele abre a mentalidade, ele abre portas, ele abre o caminho para a paz, para o amor, para o carinho, para a felicidade, para a alegria, tanto na sua vida como mãe, como na vida dos seus filhos. Então, se hoje você se vê perdida, continue assistindo aqui e eu vou deixar outras aulas aqui embaixo, ou então aqui no cardzinho aqui em cima, vai aparecer um card aqui e você assista, porque você precisa de conhecimento. Sem conhecimento a gente não chega a lugar nenhum, tá? E lembre-se, a autoridade é sua. Você tem o comando, você que prepara o seu ambiente, é você que prepara o coração do solo, que é o coração do seu filho, tá? As regras e as punições aplicadas de maneira correta são a chave para colher um filho obediente, equilibrado e feliz. Então, assuma o seu papel de semeadora e prepare o terreno do coração do seu filho hoje para colher amanhã uma geração firme, respeitosa, cheia de bons frutos e espírito, tá? É isso que eu quero trazer aqui para você. Você vai, você é a semeadora. Se encha de autoridade hoje. Assuma o seu papel e fala assim: eu vou assumir o meu papel, eu sou semeadora do meu lar. Eu vou preparar o ambiente e vou preparar o coração do meu filho para ele se tornar um adulto equilibrado, obediente. Não só um adulto. Se você começar a preparar o seu filho, colocando regras da maneira certa, punições e disciplina da maneira correta, na infância mesmo ele vai se tornar mais feliz, mais equilibrado e amoroso. Tá? Então, essa foi a aula de hoje e participe do grupo, se você ainda não participa, tá no primeiro comentário, o link tá no primeiro comentário, porque nós temos encontros todas as terças-feiras, às 20 horas. Não perca, eu conto com você. E se você conhece outras mães que precisam, marque ela aqui nos comentários, tá bom? Até a próxima. Um beijo para você.